Boa noite! Boa noite, e aí, tudo E bem? aí, professora, que saudade da senhora, que bom que deu certo a nossa live hoje. Quanto tempo, né? Faz um tempinho já, né? Que É, bom, a senhora tá bem? tudo bem, graças a Deus. E você? Eu tô bem também, agora vai ficar melhor, porque a gente vai se atualizar aqui, vamos aprender. E eu sempre digo que as lives e cada vez que a gente convida alguém é sempre um aprendizado, né, professora? A gente sempre aprende muito com vocês, nossos queridos professores. Que A bom. maioria dos nossos convidados são professores, sabia? E é, É, legal. a gente valoriza muito, assim, o que seria de nós sem vocês, né? Realmente, a profissão de professor é essencial, né? A gente É, com precisa, certeza. ela Vocês que têm faz todo, parte de todas as formações. exato, vocês têm todo nosso respeito e admiração, professora, sempre. E as portas do Amplifique sempre serão abertas para vocês, sempre, sempre mesmo. Obrigada. Gente, ó, eu acabei de apresentar a senhora aqui, antes da senhora entrar, eu apresentei a senhora rapidamente, mas eu quero dar boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E a gente vai bater esse papo aqui com a professora para a gente entender como é que vai ser esse inverno em Maceió. O inverno começa dia 21, professora, é isso mesmo? Isso, 21 de junho, né? 21, É que, né? é que a gente aqui, como a gente está muito próximo da região, né, do Equador, da linha do Equador, né? Então Sim, a gente não sente essas diferenças de estação, né? Porque sim, até o sim, pessoal brinca verdade. assim, no Nordeste é sol, mormaço, calor, né? Tudo junto. Então, isso, porque a gente não sente tanto essas diferenças, entendeu? Mas essas datas, né, elas são devido ao que a gente chama de movimento aparente do Sol, tá? Que é como se a gente dissesse assim, a Terra está parada e o Sol faz isso aqui. Mas, na Sim, verdade, é a rotação, né, da sim, Terra em torno do Sol, do né? Esse sol. movimento de Sim, rotação da Terra em torno do Sol. Então, marca, né, os períodos onde a gente recebe mais ou menos calor, né? entendi. E Sim, aí é o que marca essas estações. Então agora a gente está na estação que a gente chama, né, de outono, sim, isso. estação de transição, chegando no inverno, né? Só que a gente aqui, como eu estava dizendo, eu vou falando e vou me perdendo. A gente tem o Certinho. período que a gente chama de período chuvoso, né? Que a gente chama de quadra chuvosa, que marca para a gente o nosso inverno, né? Então a Sim, quadra nossa, né, quadra chuvosa, né, começa em abril e vai até agosto, né? entendi, E aí, entendi. pegando as duas estações, né? Um pedacinho do outono, né? E um pedaço do inverno. Do inverno. Eu estava vendo agora, antes de começar a live, Rio Grande do Sul já tá, tipo assim, eu vi agora vários locais alagados. E aqui em Maceió, fiz uma pesquisa, 2022, choveu 140% a mais do que era previsto, vamos dizer assim. E agora em maio, né? Que foi 300 milímetros de chuva em 72 horas. Exatamente. Assim, foi muita chuva, né, professora? Foi aquele desastre que já é de praxe, infelizmente, né? Infelizmente, né? Porque o Brasil vive de apagar incêndio, né? A gente não se Exato. prepara, né, Não. para essas estações. Hoje a gente tem um movimento em Alagoas um pouco diferente com a Defesa Civil, né? Porque eles hoje, né, existe um movimento, né, que eles estão trabalhando mesmo com essa questão da gestão dos desastres, né, de Sim. trabalhar antes de ocorrer. Né? Então, por exemplo, esse sistema de alerta que foi testado no sábado agora, né, que Foi. foi o Foi, foi, foi. esse sistema ele já foi testado no Sudeste, né? E agora, né, oficialmente, foi inaugurado aqui no Nordeste. Tá? Então, é um sistema que já vai ajudar as pessoas, né? Porque, assim, as pessoas que vivem em regiões, né, de risco, né, são as que mais sofrem, né? Então, assim, os países mais pobres são os que mais vão sofrer com as mudanças climáticas, né, com esses extremos que a gente tem. Tá? Então, isso, de uma certa forma, já ajuda, né, a essas pessoas a se organizarem, pelo menos, né? E ao poder público também. Tá? Então, existe um movimento diferente hoje,
né, nesse sentido de gerir, né, de pensar um pouco antes da ocorrência dos desastres. Tá? Uhum. Mas a gente ainda está longe. Né? Então, quando você estava falando aí de chuva, né, eu peguei aqui os dados oficiais do Estado são da SEMAR, né, da Secretaria de Sim. Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né, que a gente tem a sala de alertas lá. Eu estava vendo, né, então aqui, até fechado ontem, o balanço deles, né, porque aí o dado de hoje ainda não disponibilizaram, que a página também está em manutenção. Manutenção. Então, Maceió, né, já choveu, tá? Mas, o Maceió não, o litoral, né, de Alagoas, né, a chuva, né, já ocorreu 94% do previsto no mês de junho, tá? Caramba. Então, já choveu no litoral 238,2 milímetros. Meu Deus. Tá? Então, só no mês de junho, isso é o que a gente chama de Sim, acumulado de chuva. Né? sim, Então, o previsto para o mês de junho, na região litorânea, que aí pega litoral norte e litoral sul, né? sim. E aqui também em Maceió, então é de 252 milímetros. Então, a gente já tem, né, mais de 94% Por da chuva. cento. Né? E a previsão é de ocorrência de chuvas fortes também agora, né? Esse final de semana ainda. Então, tem alerta, né? De chuvas fortes amanhã, tá? De acumulados fortes de precipitação. Então, já deve superar a média, né? Entendi. Era, era a pergunta que eu. A próxima pergunta que eu ia perguntar era justamente essa. Como é que era a previsão para agora, para esse inverno aqui? Como é que seria? Seria assim, tipo, acima, abaixo da média? A previsão, né, para o inverno, né, são de chuva para a região litorânea, aí pega parte do litoral e zona da mata, né, e um pedacinho do agreste, é de chuvas na média acima da média, tá? Certo. Então, o que é que quer dizer isso? Então, a gente faz assim, a gente pega os 30 anos, os últimos 30 anos de dados meteorológicos de precipitação. E aí a Sim. gente faz uma média, tá? Então, aqui em Alagoas, a gente divide, né, por região ambiental. Então, é litoral, zona da mata, agreste, sertão, Baixo São Francisco e Alto Sertão, tá? Sim. Então, a gente pega essas regiões, aí pega os valores de precipitação de cada estação meteorológica, que vai ser o Uhum. instrumento que está lá captando a chuva, tá? Certo. Aí desse dado, aí a gente pega uma média de 30 anos. E aí a gente diz que essa é a média climatológica. E aí a gente se baseia nessa média, tá? Então Sim. existe uma explicação, uma estatística, tá? Tem uns teoremas aí, que não vem ao Eu caso. sei. Que Aham. aí justifica esses 30 anos. Então, a Sim. gente faz em cima disso. Então, se a chuva for acima dessa média, né, prevista, então a gente diz acima da média climatológica. Se está Sim. prevendo abaixo da média climatológica. Então, ó, para o mês de junho, a média climatológica para a região do litoral, né, é como eu falei para você, 252 milímetros. Entendi. Né? Então, quando a gente verifica o que já choveu em junho, já choveu, né, aproximadamente 94% do Entendi. esperado para essa época. Né? E essas chuvas desses últimos dias, né, de sexta-feira para cá, tem chovido em todo o estado, né, de Alagoas, também Pernambuco, Paraíba, então tem chovido, né, desde o norte da Bahia, choveu muito também em Sergipe, né, então a chuva meio que generalizada, mais na região leste do Nordeste. Entendi. Vai ter outros estados, professora, que assim vai ser muito pesado o inverno. Assim, já vi que Rio Grande do Sul, só para a gente saber mesmo, a nível de curiosidade mesmo. Olha só, quando a gente pensa na região sudeste e sul, né, inverno lá é frio e seco, é diferente da gente. Da Né? gente, Então, é verdade. tem essas. O que é que está acontecendo agora? São as chuvas ainda da estação que a gente chama de transição, do Uhum. outono. Então, nessa época ainda chove bastante, mas o Entendi. inverno não costuma, né, ser na região sudeste e sul chuvoso, tá? Só Entendi. que Os o frios. que é que
o que é que a gente vem vendo, né, ultimamente? Né? É um aumento, né, do que a gente está chamando de extremos climáticos. Né? Então, a gente está ocorrendo eventos de chuvas muito fortes, né? E também de estiagens, tá? Então, de novo, né? Atingindo as cidades que foram atingidas já em 2024, né? Chuvas no Rio Grande do Sul. Mas, vou te confessar, não olhei a previsão para o Rio Grande do Sul, Não, tá? sim, tudo De certo. inverno. Mas Sim, sim. a previsão normalmente, né? É inverno, sul e sudeste, é seco e frio, E né? frio. E As frio. chuvas, né, se concentram na região mais nordeste e norte nessa Não. época. Perfeito, professora. Perfeito. A gente lá no estúdio, a senhora falou um pouquinho justamente do papel do radar, mas provavelmente quem está aqui não assistiu lá. Então, eu queria que a senhora aproveitasse e falasse um pouquinho para as pessoas entenderem a importância. Porque, como eu falei lá para a senhora no estúdio, é uma coisa que é tão pouco falada, né? Infelizmente, e nós, na da população, assim, a gente não consegue vislumbrar essa importância, sabe, professora? Então, eu queria que a senhora aproveitasse e falasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui, as pessoas que ainda vão assistir, dessa importância do trabalho que vocês fazem, do Tá, radar, né? certo. Então, o radar meteorológico, né? Eu vou falar um pouquinho e vender meu peixe. Claro, sem Então, dúvida. na UFAL, a gente tem o curso, né, de meteorologia. A gente tem um curso a nível de graduação, tá? E o mestrado em meteorologia, tá? O radar meteorológico é como se fosse um laboratório do curso de meteorologia, tá? Sim, Então surgiu de um projeto de pesquisa, certo? Eu assumi o radar em 2020, né? Mas o radar meteorológico como projeto, ele existe desde 2003, tá? entendi. Então, foi instalado, que foi uma doação, que foi feita pela Unesp, era um radar antigo, e em 2013, né, devido àquelas chuvas de 2010, houve um upgrade no radar. Então, hoje a gente tem um radar meteorológico, né, que é o top de linha dos radares. Né? Então, com esse Neymar. radar, é um radar que ele custa em média, né, 10 milhões de dólares, De tá? dólares. De dólares, certo? Meu Então, Deus. é uma ferramenta muito importante. Assim, não tem preço quando a gente pensa, né, no custo de uma vida. Que vida não Sim, tem preço. Né? Então, verdade. é o CEMADEM, né, que foi criado junto com o governo federal, o CEMADEM comprou, né, o CEMADEM é do governo federal, tá? Que é o Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais. Então, eles investiram comprando 9 radares, tá? Para cobrir toda a costa leste do Nordeste, né? E tem um no Mato Grosso do Sul, tá? E também no Sudeste. Então, cobre toda a faixa da bacia do Rio São Francisco, certo? Então, já para monitorar os sistemas meteorológicos que vêm da região oceânica, né? E também de dentro do continente. Então, a função do radar, né? É ver onde está chovendo, né? E ver o deslocamento e a intensidade dessa chuva. Então, Entendi. estilo um radar da Polícia Federal. Quando o carro está vindo, a gente não sabe, né? Ele detecta a velocidade que o carro está vindo, tá? Então, o radar, ele detecta, manda ondas eletromagnéticas, a onda bate na gota de chuva. Então, quando a gente vê a imagem do radar, ali é chuva, não é nuvem, como a gente vê no satélite. Então, ali é o que está realmente ocorrendo, tá? Então, o radar, a onda bate na gota de água e volta. E esse sinal é transformado, né? Então, existe uma relação, que aí ele é transformado em precipitação, né? Na quantidade de chuva. E aí a gente consegue ver como essa célula de chuva ela está se deslocando e se está vindo para o continente. Então, consegue ver num raio de 400 quilômetros. Meu Tá? Então, Deus. 400 quilômetros. A torre do radar está na UFAL. Então, 400 quilômetros adentro do continente, né? E para o oceano. Então, a gente consegue enxergar, né, desde o sul do Rio Grande do Norte até norte da Bahia, quando a gente pensa em continente. Pegando Sim, toda a parte Alagoas, Pernambuco, Paraíba, um pedacinho da Bahia, né? E consegue enxergar
né, a parte 400 quilômetros lá dentro do oceano. Então a gente consegue ver essa chuva se deslocando, tá? E quando essa chuva vai chegar no continente. A resolução do radar, quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver tipo 100 metros de resolução. Então eu consigo ver a chuva dentro de um campo de futebol, Meu entendeu? Deus. Então, assim, para a defesa civil, né, isso é de suma importância. Imagina, porque assim, o radar, isso a gente consegue ver, tá? Dentro de aproximadamente 3 horas, esse Uhum. deslocamento da precipitação, certo? Aí, assim, as previsões, por exemplo, amanhã tem previsão, né, de chuva, de um acumulado de chuva, que é desde hoje até amanhã, né, de chuva, um acumulado grande de precipitação, tá? Então a gente consegue ver, por exemplo, quando essa chuva, então eu já me programo que amanhã tem chuva. Então eu fico analisando as imagens do radar para ver para onde essa chuva está se deslocando. Ótimo. Tá certo? Então, eu consigo enxergar, por exemplo, ó, a chuva ela vai estar mais concentrada na parte alta da cidade. Então, a parte baixa eu não preciso deslocar pessoal da Defesa Civil, né, para se houver, né, desmoronamento, alguma coisa. Então, é mais nesse sentido de alerta de desastres. Perfeito. Que tecnologia, né, professora? Exatamente. Que tecnologia. Tecnologia, né? E que a gente tem que dar valor que está aqui na nossa universidade, né? Não é isso, professora. Dessa rede de radares, né, do CEMADEM, ele é o único em uma universidade, né? Aqui na Perfeito. UFAL. Então, somos privilegiados. Eu imagino assim, não, eu não posso, como é que eu posso dizer assim com muita precisão, mas eu acredito que talvez a maioria que estava aqui não tinha essa informação, sabe Talvez. assim, não, talvez, né, não tinha noção dessa importância, desse trabalho tão precioso, tão maravilhoso, tão Muita incrível, né? Muita gente da UFAL mesmo passa aí e faz, o que tem dentro dessa bola? Né? Porque quando você passa pela UFAL, né, de longe dá para você enxergar aquela bola branca, né? Então, aquela bola, né, é o radome que a gente chama, que é para proteger a antena, que o radar é a antena, né? Tipo uma antena parabólica. E Sim, aí ela fica dentro daquele radome, que é a bola branca lá, né? E aí essa antena, né, é que faz essa detecção da precipitação. perfeito. Eu vou aproveitar que o Márcio falou aqui, ó. Se quiserem mandar perguntas, pessoal, podem ficar à vontade, tá? Daqui a pouco a gente vai olhando e vai perguntando à professora. Ele perguntou o seguinte: existe algum projeto que seja aberto ao público? No sentido de que visitação, Isso, alguma coisa assim. visitação, isso. O radar, né, podem visitar, sim, o radar, tá? Então, a gente tem a página do radar, radar.fal.br. Então, lá também Certo. tem o e-mail, né, só para fazer agendamento da visita, né? Então, Perfeito. a gente recebe, o ano passado mesmo, né, em 2024, a gente recebeu mais de 1.000 pessoas no radar para Que visitação. massa. Porque, porque vão as escolas, né? Então, só em uma Sim, semana que teve o congresso, né? Que teve um congresso, a gente recebeu mais de 300 pessoas em uma semana. Então, assim, a gente tanto. Aí a gente não escolhe o público, tá? Então, pode ir do pessoal do ensino fundamental, que é esse que a gente quer pegar, que venha para fazer a sim, meteorologia, sim. né? Então, o pessoal do ensino fundamental, do ensino médio, também das universidades, tá? Então, já veio o pessoal do IFAL, também, né? De Palmeira dos Índios, de União. Então, o pessoal tem procurado, né? Então, a gente conversa com os professores, e os professores fazem, a gente faz um tour pelo radar. Então, a gente explica, né, o que é o radar, né? A gente mostra a máquina do radar também. Então, a gente tem uma sala, que é um laboratório, que chama Laboratório Alerta Radar, né? Onde a gente tem como se fosse uma mini sala de situação, né? Onde a gente projeta nas telas a imagem de satélite, do radar, de modelos meteorológicos, né? Então, a gente leva o pessoal nessa sala, né? E faz uma explicação sobre o radar e também leva na máquina do radar,
mostra instrumentos meteorológicos, que a gente tem estação meteorológica. Então é bem legal a visita. Deixo aqui Eu já aberto, quero né? ir. Deixo em aberto, tá? Para quem quiser visitar, é só mandar um e-mail, é coordenação, né? Sem cedilha, sem fio, @radar.fal.br. Pronto, a gente vai fazer o seguinte, quando a gente publicar a live, né, que a gente vai botar a jogar ela no YouTube, né, para, enfim, a gente alcança até mais pessoas, aí eu peço à senhora, professora, eu pego os dados direitinho, coloco lá na legenda, porque aí quem tiver interesse já envia o e-mail. E a questão dos horários, tipo O assim, horário é horário comercial, né? Então a gente é, recebe normalmente a partir das 8, né? Até 17 horas. A visita é em torno de 30 minutos, mais ou menos. O tá, pessoal vai ter, fala que falo muito, aí acaba esticando passando um mais. pouquinho, né? Vai ter recesso agora? Tá, tipo, tá funcionando É, agora? agora a gente está em recesso, Tá em né? recesso, Até o dia certo, 7 de julho. de É, julho. aí a gente está em recesso escolar, né? Mas depois aí a gente volta com todo. Perfeito. E aí, vocês vão visitar? Cadê? Cadê a galera aqui? Vamos lá, Vamos visitar, minha gente? Bora? todo mundo está visitado, ou Vamos visitado. marcar, vamos fazer uma caravana, bora? É boa. Ó, professora, eu acho que eu não sei pronunciar ó, a Letícia colocou, já fui visitar e recomendo. Obrigado, Letícia, que massa. Ela É, colocou assim, professora. Professora, hum, é verdade que o prédio treme quando o radar gira? É verdade isso? é verdade. É verdade, é? Meu É, Deus. tem aproximadamente 9 toneladas, né? O radar que está sobre o prédio, tá? Então o radar ele faz a antena, né? Lembra que eu falei que era uma antena parabólica, tá? Então ela faz um giro de 360 graus, Uhum. sobe. Aí faz outro giro e sobe, outro giro e sobe. Então são 16 elevações, tá? E aí depois, aí isso, né? Esse giro, sobe, é aproximadamente 10 minutos. E aí a gente tem a imagem do radar, Certo. tá? Então Uhum. a gente consegue ver, que eu também não falei, ó, a chuva que tá caindo, tá? No chão e a chuva ainda que tá na nuvem, certo? Então a gente consegue ver aproximadamente a chuva até 15 quilômetros de altura. Top. Aí, ó, quando o radar desce, aí às vezes a gente sente o prédio dar uma tremida. Principalmente se a gente estiver nos andares mais acima, quando a gente está mais. Porque são 6 andares, o radar está no sétimo, né? Entendi. Aí a gente sente um tremorzinho. Né? Tem o Marcelo, que trabalha com a gente, ele colocou uma garrafa com água que era só para a gente ficar olhando lá quando estava tremendo, que aí a água. Seria. Ah, colocar aqui, ó. Trabalho de excelência é muito importante. Pois é, exatamente. É por isso que a gente já era para ter feito essa live com a professora, ó, faz tempo. Ela ficou devendo aí uma parte 2 e a gente marca, não marca, marca, não marca, uma correria danada, mas aí saiu a live e com certeza é isso. É muito importante mesmo. E é isso. A gente está aqui para divulgar esse trabalho para vocês, né? Que a gente realmente, meu Deus, eu não sei como é que ninguém sabe disso, quase ninguém sabe disso. Como é que pode, professor? Entendeu? Como é que pode algo dessa importância ficar, sabe assim, tão sem divulgação, sabe? E a gente tenta divulgar, né? A gente, né, já entrou na onda do Instagram, Ah, já muito entrou, bem. né? Olha aí a idade falando. Top. Aí a gente tem o Instagram, né? Radar.fal. Então, quem for ver o vídeo depois, quem estiver vendo, né? Segue a gente. Aham. Aí a gente publica, né? Tenta publicizar o radar e publica informações, né? Também como um todo, né? Não só sobre o radar, mas mudanças climáticas e o que está acontecendo quanto a isso, quanto à meteorologia, né? No Brasil e no mundo. E tem nossa página, né? E os nossos principais parceiros, né? Aqui no estado é a SEMAI e a Defesa Civil. Uhum. E quando eu falei da divulgação, eu sei que vocês fazem trabalho, eu falo assim, num nível maior mesmo, sabe, professora? Sim. Eu Nós falo num nível maior de divulgação, sabe? Por parte dos órgãos, até mesmo do Estado, do nosso Estado, porque ter isso na nossa universidade federal, gente, pelo amor de Deus, né?
enfim, era para ser mais divulgado, sem É, dúvida. os órgãos públicos, eles não É, dão, né, o devido valor, o né, devido para valor, exato. a pesquisa, né, que é tão importante, É. né? E mesmo, por exemplo, agora, né? Assim, eu digo agora, mas tipo, acho que foi um grande divisor de águas para todo mundo, a pandemia, por exemplo. O que seria da pandemia se não houvesse professores, pesquisadores, cientistas, professores, né? Exatamente. O que seriam de nós, né? Ah, Enfim, a época do dinossauro, né? Extinção em massa. é, é verdade, é verdade. Ó, deixa eu ver aqui. Tem outra pergunta aqui, eu não sei dizer seu nome. Não sei, acho que deve É ser. Luana Mello. É? Pronto. Você conhece a aluna, é? É da minha irmã, Ah, olha aí. Porque eu estava tentando ler e não estava conseguindo entender. Muito bom, Luana. Olemu, Eu digo, eu estava com medo de falar e falar errado. Lumela É, Lumelo. Pronto. Ela perguntou aqui. Bora lá, vamos perguntar para essa mulher aqui. Como eles fazem para saber a quantidade de milímetros de chuva que caiu ou cairá? tá. Então, assim, ó, é, então são duas coisas diferentes. Uma, né, é que caiu, então, para saber o que caiu, a gente tem que medir. Então, a gente usa instrumentos meteorológicos, né? Então, o instrumento que mede chuva, né, o principal, é o pluviômetro, tá? Então, é tipo pensa numa bacia. Não é uma bacia, ele tem um formato meio de funil, assim. Sim, Então, lá tem, né, todo determinado pelo Inmetro, porque aquela quantidade de chuva que cai lá, que cai naquele pluviômetro, então tem uma área de captação e a gente transforma no que vocês falam, né? No que a gente fala, milímetros de chuva, tá? uhum, Então, é a quantidade de chuva que caiu naquele instrumento, certo? 1 milímetro, né? Quer dizer 1 litro, tá? Em 1 metro quadrado, tá certo? certo, Então, certo. aí você pega um quadrado, tá? De 1 metro por 1 metro. Então, como a gente estava falando aqui, ó, choveu, né? Você falou, teve um dia que choveu agora em abril, 60 milímetros em 1 hora. Então, vamos pegar 1 metro quadrado e aí a gente coloca 60 litros de água. Aí a gente consegue, né, saber mais ou Sim, menos o nível de água, tá? sim, Então, sim. é para medir a chuva. Como é que a gente sabe a chuva que vai cair? Tá? Então, existem o que a gente chama de modelos meteorológicos, tá? Então, o que são esses modelos? Então, são programas computacionais, tá? Então, com as equações, né, da física, da termodinâmica, tá? Então, nesse modelo, a gente estima, né, como a nuvem se desenvolve, quanto de radiação chega, então, tá tudo ali dentro. Vamos imaginar que ele seja um programa computacional. Então, a gente pega os dados, tá, de hoje. Então, coleto todos os dados de chuva, de vento, umidade, certo? Pressão, que aí esses dados são de estações meteorológicas. Aí a gente pega esse dado de entrada, coloca nesse programa e essas equações, né, me faz um cálculo de dizer, ó, quanto vai chover daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, tá? Então, a previsão, quando a gente fala de tempo, né, ela é em torno, né, de que a gente chama de previsão de nowcasting, que é de curtíssimo tempo, né, até 3, 6 horas, e aí a previsão de tempo pode ser até de 15 dias. Lembrando que esse modelo, né, ele tem a parte que a gente chama, né, a lei de Lorentz lá, a lei do caos, né? Então, tudo que a gente vai, quanto mais informação a gente vai colocando e ele vai calculando, né, pode acrescentar erro. Tá? Então, quanto mais a gente se distancia do hoje, então a previsão, né, vai diminuindo a precisão da previsão. Então, Entendi. normalmente, esses modelos, a gente faz duas, que a gente chama de rodada. Né? Então, a gente Sim. pega esses dados, coloca no programa e sai a previsão. Então, normalmente, faz 2 vezes por dia, que é tipo atualizando. E todo dia Uhum. a gente atualiza. Tá? Entendi. Então, para ter uma previsão mais precisa, tá certo? E hoje também, né, com o avanço aí da IA, né, da inteligência artificial, hoje já tem modelos,
né, que são treinados, né? Então, esses dados estão treinando as máquinas para fazer previsão, né, a partir de inteligência artificial. Então, a gente já tem esses Uhum. principais de modelos, tá? Um que usa as equações, né, e o outro testando as máquinas. Entendi. Ó, só por curiosidade, para ver se tem alguém aqui ou alguém que vai assistir. Rapaz, meteorologia, você tem um monte de cálculo aí, pelo que eu tô vendo, né? Vocês pagam. Que matéria paga? Porque tem cálculo, tem estatística. Quais são as matérias, assim, de difíceis? Porque eu mesmo, assim, em cálculo, eu fico perdida. Qual é, hein, professora, as matérias, hein? Só por curiosidade, vai que tem alguém querendo fazer aqui o curso. A gente tem desde que a gente chama de fundamentos de matemática, Sim. né? E aí tem cálculo um, 2, 3 e 4. Então, Rapaz. cálculos são 5, né? Que é tipo o fundamentos, né? Que é para tipo, uma revisão do todo, né? Sim. E os cursos de exatas, né? Eles normalmente pagam disciplinas, né, de cálculo um, 2, 3, 4. Então a gente tem fundamentos e os 4 cálculos. Tem álgebra também, Caraca, professora. geometria analítica e fundamentos de física e 4 físicas também. Só isso, viu? É, mas vale a É, pena. vale. Eu fico assim, tipo, eu acho que, não sei, tipo, a galera aí que vai tá finalizando o ensino médio, sei lá, para fazer o Enem. Não sei se as pessoas têm essa noção, a não ser que pesquisem. Mas, tipo assim, na cabecinha das pessoas, talvez elas não tenham, né, a noção que realmente o quanto de cálculo, vamos dizer assim, na forma mais geral, envolve o curso, né, professora? Muita gente, né, pensa meteorologia, pensa que é astronomia, né? É, confunde, é verdade. Mas a meteorologia, né, principalmente o que está ligado ao tempo e ao clima, tá? Só que tem muitas áreas também dentro da meteorologia, né? Então a gente estuda, por exemplo, o que a gente chama de biometeorologia, né, que é como o tempo e o clima influenciam a saúde humana, né, Top. e animal, tá? Então a gente tem a parte de instrumentos meteorológicos, que é toda essa parte, né, não só de saber o que cada um faz, né, mas de organizar e projetar novos instrumentos. Previsão do tempo, né, modelos meteorológicos. Então, assim, quem gosta de programação, de computação, é uma área Top. muito, uma área top, porque assim, essa parte de desenvolvimento de modelos, entendeu? De você, né, melhorar, né, né, de ter uma previsão melhor. Então, Sim. vai essa parte, né, de programação, tá? Deixa eu ver mais. A parte de aeronáutica, tá? Então, tem uma, né, parte de meteorologia aeronáutica também. Então, todo piloto tem que saber um pouco da meteorologia, porque ele não sai, né, se não tiver a rota traçada lá, então, né, sobre por onde pode ir ou não, devido às nuvens de grande desenvolvimento vertical, né? E tem várias áreas, então agora mesmo com a parte de energias renováveis, também é uma área muito promissora na meteorologia, certo? Então tem diversas, né? A gente pode sair. Não é quando a gente pensa em meteorologia, né? Todo mundo já pergunta, vai chover, né? Acho que Pensa é que é só algo. isso, Exatamente, pensa que é só isso, mas a gente mas tem não é. várias que a gente pode desenvolver dentro da meteorologia, né? Muito Poluição mais. atmosférica, tudo mais. Top. Agrometeorologia, né? Olha Que é a parte aí. de meteorologia voltada para a agricultura. Sim. Eu vou perguntar, viu, Lu? O que você perguntou, só um minutinho. É, a gente estava falando aí, você citou muito a Defesa Civil. É, qual que é? Eu queria que a senhora falasse até um pouquinho, professora. Qual a importância dessa colaboração, tipo, da Defesa Civil, população e o sistema meteorológico? Como é que a senhora avalia essa colaboração mesmo entre esses setores, vamos dizer assim? Tá. Então, quando a gente pensa no radar meteorológico, tá? Então, o radar, ele está ali e gera as informações. Tá. Essas informações, né, elas são usadas
pela SEMAR, porque a previsão, né, do tempo oficial do estado é realizada pela SEMAR, tá? Certo. A SEMAR faz a previsão e a SEMAR que emite o alerta para a Defesa Civil, Entendi. certo? Apesar de Certo. que, assim, na Defesa Civil, tanto municipal, né, quanto estadual, quanto a gente já estava falando da SEMAR, né? Mas a Uhum. municipal tem meteorologista, tá? Mas não Certo. são todos os municípios que têm, Entendi. né, meteorologista. Então, assim, ó, a SEMAR divulga o alerta, né? Emite o alerta e a Defesa Civil, né? Ela tem como divulgar, então ela tem um projeto junto com a comunidade, né? Que aí tem os representantes de cada comunidade e aí o alerta é enviado para a região onde vai ocorrer o desastre, né? Então a chuva muito Entendi. forte, o vento forte. Então assim, os alertas são emitidos, né? No site da SEMAR, tá? E depois, né? E depois não, né? É emitido no site da SEMAR, mas também é divulgado pela Defesa Civil. Então, a Defesa Civil Entendi. faz chegar na população. Entendi. Aí, no caso, a população, para acompanhar esses alertas, professora, tipo, tem que estar acompanhando nos sites? Como é que seria esse acompanhamento? Olha só, tem o site que aí tem o site, tem o Instagram da SEMAR, tá? Da Certo. Defesa Civil do Estado e do município, certo? E também tem um cadastro, eu não consigo olhar agora, eu esqueci o número, mas se você procurar na internet, né, e aí a gente coloca esse dado também aí, tem um Certo. cadastro que todo mundo pode fazer, tá? Que é da Defesa Civil, certo? Que aí recebe por SMS, tá? Então Entendi. tem um alerta, certo? Então é Certo. divulgado pela Defesa Civil. Então tem um número que você cadastra gratuitamente, vai lá, só dá um oi, e aí seu número, então você cadastra o CEP. Então vamos dizer, Entendi. né, você está lá na Ponta Verde, e aí cadastra seu CEP. Se vai chover forte na Ponta Verde, você recebe o alerta da Defesa Civil, tá? Entendi. Aí Perfeito. aquele alerta, né, que foi feito o teste no sábado, tá? Se houver risco de chuva forte, né, risco de desastre, todo mundo recebe, independente se está cadastrado ou não, tá? Entendi. Então, um aviso, né? Todos que estiverem, né, com o sinal da torre daquela região vai receber. A não ser que você esteja num elevador, né, num lugar que não pegue celular, certo? Uhum. Mas todos que estiverem na região da torre de celular que vai acontecer, né, o desastre, recebe o sinal, mas só o sinal se for de desastre, esse, tá? Agora, para receber os Entendi. alertas, tipo, ó, a Defesa Civil emitiu alerta desde ontem, desde antes de ontem, dia 16, dizendo que ia ter chuva forte ontem e hoje, tá? Então, esse alerta é se você tiver cadastrado. Ou você olha no site ou no Instagram. Perfeito, perfeito. Esses dados, galera, que a professora falou, tanto o e-mail para a gente poder solicitar a visitação no radar, eu vou colocar tudo certinho para vocês na descrição, beleza? Quando a gente publicar a live, a gente coloca esses dados. Eu pego com a professora direitinho, o e-mail bem bonitinho, até para a gente poder realmente fazer uma caravana, que agora dessa vez eu vou. Tá Dessa vez aguardando. eu vou. Vamos embora. Deixa eu ver, ela fez, ó, a Lu tem uma, o Márcio falou aqui, vamos lá. Só um minutinho, Lu, eu já faço. Durante esse tempo que eu utilizar o radar, já houve algum dado que mais chamou a atenção? Essas Consegue datas, lembrar? não consigo, assim, ó, é, sempre que, eu não sei se o pessoal aí já entrou na página do radar, né? Então, a gente está olhando todo dia lá. Então, quando a gente vê, né, o que a gente chama de núcleo, né? Então, você vai olhar a imagem, tá? Então, imagina, você vai ter lá o mapa, certo? E se houver chuva, aí vai estar lá umas cores de verde, tem uma legenda lá. Aí umas cores, né, entre o cinza para o verde, para o vermelho ou rosa. Então, quando vai chegando para o vermelho ou para o rosa, é que é uma chuva muito forte, Certo. tá? Então, por exemplo, as chuvas que ocorreram agora em maio, né, que até tem um fotinho no meu
eu salvo no celular, né? Mas aí Chuva. esses dados ficam tudo guardado no radar. Só que aí a gente Sim. guarda o que a gente chama de dado bruto, né? Não é imagem. Uhum. Se precisar, a gente gera a imagem, tá? Aí, essas, quando, vou dizer assim, quando a cor tá mais pro vermelho e pro rosa, que aí a gente vê que é uma chuva forte, então chama mais atenção. Mas agora, Entendi. para dizer, eu tô lembrando mais essa de maio, que ocorreu, né, há pouco tempo, mas aí eu não sei E foi precisar. muita chuva mesmo. Foi É, muita chuva. A Lu fez uma pergunta bem interessante também, ó. Ela colocou assim, ó. E ela falou, ó, a Lu é desenrolada também. Ela colocou uma dúvida genuína. Precipitação é o mesmo que chuva? A diferença nos conceitos? Adorei a pergunta. eu vou falar, né? Chuva, precipitação. Então, porque assim, a precipitação, né, pode ser granizo, neve, tá? Então, mas quando a gente Hum, fala de chuva, né? Então, é o tipo assim, o que precipita, tá? Então, quando a gente fala de chuva, tá mais ligado pra gente aqui, é água mesmo, é chuva, entendi. tá? Mas Entendi. aí a gente vai mudando só para não ficar repetitivo. Chuva e Não, precipitação. entendi. É água, né? É o que tá Perfeito, caindo das nuvens. perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que hora é, minha gente? A hora voa em live. 20h40. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vocês estão tímidos, é? Toda vez eles ficam assim, professoras. Professora, com vergonha de perguntar. Tá vendo? A sorte foi Luana aí, senão. É a Lu e o Marco, que a galera fica É, sem querer perguntar. É, nessa questão, eu tinha até anotado aqui. Com a tecnologia, a gente já sabe, pelo que a senhora falou, que o radar já tem uma tecnologia, assim, né? Top, né? Como a senhora mesmo citou. Mas, assim, existe, professoras, atualizações, mesmo assim, nessa tecnologia de ponta, que já tem, né? Nós já temos, no caso. Vão vindo atualizações e o quanto que isso pode, vamos dizer assim, dar um upgrade nessas informações, nesses alertas. ó, o avanço da meteorologia, né, se deu com o avanço da tecnologia. Sim, Então, por exemplo, a gente antes, se a gente não tivesse os supercomputadores, né, a gente não conseguia fazer a previsão. é Então, com o verdade. avanço da computação, é que a gente tem, né, uma previsão e cada vez mais precisa, tá? Uhum. Então, hoje, com o avanço, né, da inteligência artificial, a gente não vai precisar, por exemplo, ter supercomputadores para fazer a previsão, tá? Entendi. Então, esse avanço, e aí quando a gente fala de instrumentos, né, também a gente teve um grande avanço tecnológico quanto a isso, entendeu? Quanto à precisão dos instrumentos. Então, imagina, a gente tem um satélite, tem um radar, porque, ó, quando a gente fala o dado de chuva, né, ó, choveu tantos milímetros. Então, é porque eu peguei um pluviômetro que estava lá naquele ponto e me diz, e né, fui lá e vi quanto choveu, Sim, certo? Só que como é que eu vou botar um pluviômetro lá no meio do oceano? pois é. Não Entendeu? tem Então, assim, como. o que é que a gente tem? Aí a gente tem os radares e tem os satélites, tá? Que faz essa cobertura, tá? Onde a gente não tem continente que a gente pode colocar uma estação. Então, né, a principal vantagem de instrumentos que a gente chama de sensoriamento remoto, tá? Que são sensores que estão de forma remota, né? E aí a gente consegue estimar chuva, temperatura, umidade a partir desses sensores, tá? Então, assim, a gente consegue com um radar, como eu estava falando, um raio de 400 quilômetros, certo? Um satélite, né? Dependendo, porque aí tem vários tipos também, né? Eu consigo também uma área muito maior, certo? Então eu Entendi. consigo, né, ter dados, tá? Onde, né, eu não posso ter uma estação meteorológica, tá? Então esse avanço tecnológico é muito importante, né, para a gente, né, avançar em novos conceitos, né, da gente, né, saber, por exemplo, como é que a gente é,
fala sobre mudanças climáticas, né? É porque a gente usou modelos meteorológicos, tá? E dados, por exemplo, a gente teve que prever o passado, né? Saber o que é que aconteceu no passado para a gente tentar prever o futuro, entendeu? Entendi. Então, eu costumo dizer para os meus alunos assim, né? É tipo você vai no médico, o médico pede os exames, tá? E aí ele te dá o laudo Um dizendo quanto diagnóstico. tempo de vida você tem. Então, é assim, a gente precisa, né, saber. Então, como é que a gente sabe o que aconteceu no passado? Né? Então, há evidências que o Nordeste era mais úmido, tá? Então, foi a partir de coleta lá de dados de anéis de árvore, tá? Dados de gelo, das geleiras. Então, a gente consegue esses dados, aí a gente coloca no modelo e faz com que esse modelo rode para a gente saber o que é que houve, né? Como era o tempo no passado, o clima, né? E aí a gente entender, a partir dessas, como eu falei, né, da média climatológica, o que é que está ocorrendo, né, fora daquilo que a gente chama de anomalias, né, os extremos. Tá? Então, a tecnologia é muito importante, é uma aliada. É, olha, a Monize. Conhece? É sua irmã, não? É, não, essa é amiga. É Ela ontem amiga? até falou, manda beijo para as amigas, beijo, É, amigas. beijo aí para as amigas da professora, todo mundo aí, viu? Tá Ela vendo? colocou, precisa registrar admiração pelo seu trabalho, todo o seu conhecimento. É verdade, mãe. Por isso que a gente convidou essa professora top aqui para conversar com a gente hoje. A gente também admira muito. Professor, então hoje, a senhora falando agora, eu fiquei pensando aqui. Até vi o professor Dilson. Você já conhece o professor Dilson? Conheço. Conhece? Tem um live com ele amanhã, inclusive. A gente vai falar sobre arborização em Maceió. Ele é outra pessoa, outro professor que a gente admira muito. Já esteve no estúdio e agora a gente vai fazer uma live com ele, ou a segunda live. E eu vi ele falando que historicamente Maceió sempre choveu muito. Aí beleza, que antigamente nós não tínhamos, né, essa tecnologia que a gente tem hoje. Mas eu acho que fica muito claro, né, mais do que nunca, assim, que é muito escancarado, que de fato é um problema de gestão pública porque, assim, se hoje a gente tem tecnologia para se precaver com antecedência, por que a gente não faz? É. Né? A questão é que, assim, onde tem voto, o que é que dá voto? Isso dá voto? Não dá voto. Então, assim, deixa quando. O que é que dá voto? É a calamidade. Né? Então, Exato. veio forte, então tal político foi lá, tirou aquele pessoal da zona de risco, colocou tudo, né, num abrigo lá, mas foi ele que fez alguma coisa. Então, esse, Aham. esse é o grande problema. O problema existe o problema, né? A gente vem modificando o meio, então assim, chovia muito mais em Maceió, chovia, né? Foi até um dado que eu peguei aqui para colocar o mês quando a gente pega, ó, lembra quando eu falei, me lembra que eu vou voltar lá no Deus, tá? Tá. Lembra quando eu falei de climatologia, que são 30 anos? Então, a gente Sim, pega atrás. 30 anos de idade. Então, a gente coloca aqui, ó, de 1931 a 1960, aí de 61 a 90, de 90, né, até 2020, tá? Então, são três climatologias. E aí Sim. a gente vê o quanto muda a precipitação, né, a chuva, viu, Luana? A chuva, né, nesse período dessas três climatologias. Então, houve uma redução quando a gente pensa na quantidade de chuva, mas Sim. também houve, ó, o mês mais chuvoso, né, de 31 a 60 e de 60 a 1990 era o mês de maio, tá? Aí na última climatologia, né, de 90 a 2020, a gente já vê que o mês mais chuvoso se tornou junho, tá? Vai E, mudando, né? e isso muda, e aí assim, ó, quando eu acho que todo mundo comentou, abril é a quadra chuvosa. Chegou 15, então a partir da segunda semana de abril começam as chuvas. Chegou maio e não choveu, né? Então a quadra chuvosa atrasou quase um mês, porque veio chover na segunda semana de maio, tá? Então, assim, a gente vê essas mudanças, então parte dessa mudança, que pode ter parte natural, mas parte também é o ser humano. Então, imagina,
né, que Maceió, né, há 30, 60 anos atrás, quanto é que a gente tinha, né, de casas, de prédios? Era Bem muito menos, menos. né? Quando a gente pensa nos últimos anos, uma grande área, né, migrou de uma região, Então, né, para outra, né? Então a gente vai ter aquela região, a região aqui, né, do Benedito Bentes, que era uma região mais, né, arborizada e tudo, hoje, né, é como se fosse outra cidade. é Então, assim, verdade. isso vai mudando, né? E a cidade vai crescendo, mas assim, não existe um projeto, por exemplo, de arborização, né? Então, ó, a gente vai desmatar grande área aqui porque tem que construir casa. Mas aí a gente planta em outro lugar, né? Exato. A gente coloca árvore nas ruas, tá? Então, o que é que a gente está pensando? Ó, o ideal é que tudo seja asfaltado, porque eu não quero nenhum buraco, porque eu quero passar com, né, no meu carro, sem lama e tudo. Mas aí, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em quê? A gente está impermeabilizando o solo. Então, a chuva, né, que antes chovia e escoava, né, entrava no solo, essa chuva, ela desce muito rapidamente no asfalto, tá? Ela não tem onde infiltrar, tá? Uhum. Então, o que é que acontece? Então, acontece os alagamentos. Quando a gente vê hoje a Fernandes Lima sem aquele canal lá do meio, né? Qual é a região quando dá uma chuvinha que já, quer dizer, a Maceió todinha, né? Mas Mas assim, eu tô bem. quando a gente pensa ali na região perto do Cepa, Do Tepa, isso. quando a gente vê a Ponta Verde, Jatiuca, é O ali onde caos. tudo, né? Por quê? Asfalto, entendeu? A gente não tem áreas verdes, tá? Para essa água infiltrar. Então, essa água escoa, tá? Então, a gente tem, né, canais para essa água escoar, né? E todinha pro salgadinho, Pois é. né? É verdade. É, É é verdade. só rezar para que caia toda na praia, né? Na, né, na praia, faixa de areia e para dentro do mar, porque como a gente não tem, né, as cidades, elas precisam, né, dessa mudança, tá? Então, de ter telhados verdes, né, para não ser tão quente, né? Porque é isso também que a gente está vendo, né? As temperaturas aumentando. Então, agora tá bom, né? Tá ventando, chovendo, agradável o tempo. Mas aí abril, início de abril, março, tava todo mundo morrendo com calor. No calor. Abril, Absurdo, é. 40 graus em Piranhas, né? E aí, né, a gente tem que pensar, né, como mitigar, tá, esses problemas quanto às mudanças climáticas, né? É verdade. Porque assim, adaptar, a gente é um ser adaptável, né? Então a gente É vai verdade. migrar, né? Mas assim, é, adaptar é tipo como se a gente estivesse fazendo a força, né? Então a gente É tem verdade. que ajustar antes, né? Seguindo conforme a dança, né, professora? Exatamente. Ah, aconteceu isso, eu vou ter que me adaptar, né? O É nível do verdade. mar subiu, eu vou ter que, né, ir para a área mais, né, longe, Subir mais um pouco. né? É Mas assim, por que, verdade. né? Então, essas coisas a gente precisa, né, entender melhor, né? E cada um tem que fazer a sua parte, não tem pra onde correr. Ah, mas só, eu não vou separar o lixo, não, porque só eu faço. Mas você é um, né? Se um fizer, já faz alguma coisa aí. Se você, ó, eu coloco meu lixo separado aqui, então já recicla. Então imagina, né? Menos embalagens, menos tudo. Então seu vizinho vê, de repente sensibiliza, tá? Então lixo, eu jogo lá meu sofá, minha geladeira, joguei lá, parou lá no salgadinho. Eu não vou sentir nada, mas aí sempre, né, vai cair para quem? Para o mais pobre. Tá? É verdade. Então, quando a gente pensa, né, industrialização, né, os Estados Unidos estão preocupados? Não, já saiu aí dos acordos que tinha de diminuir gás de efeito estufa, tudo. Mas por quê? Eles têm recurso para adaptação, tá? Aí quem vai sofrer? Quem sofre com enchente, né? Quem sofre são os países pobres, É entendeu? verdade. Então, isso é macro, e quando a gente vem para nível de cidade, né? Então, é o problema macro que está aqui também.
com a gente. Então, cada um tem Uhum. sua parte. É verdade. A gente às vezes só cobra. Eu sei que a gestão realmente deve muito, né? Eu ouvi uma reportagem com uma pessoa lá no mercado público da gente. Uhum, Professora, ele estava com a água no joelho eu e ele vi. disse: Eu trabalho aqui há 20 anos. 20 anos é a mesma coisa, né? Ali, É, xixi de rato, enfim, fezes de animais. E ele falou na reportagem: Eu tenho que vir, é o meu trabalho, é, arriscando saúde, enfim. A gestão realmente nos deve muito, mas nós, quanto cidadãos, também precisamos fazer nossa parte, né? precisa, E eu acho que precisa. essa conversa aqui que a gente está tendo hoje é também para isso, né? Não era só para a gente saber qual a previsão, a gente já sabe quanto que vai chover, né? A gente aprendeu isso hoje, mas é também para trazer essa conscientização, né? Que nós também somos agentes de transformação, né? E precisamos ser, né? Porque Exato. tem que pensar, né, qual é o mundo que a gente quer deixar, né, para filhos, Né? netos. Você não vai ter irmã, seu primo, seu tio, né? Então, o que é que Vai, a gente vai deixar aí, né, para as pessoas que estão vindo? Um mundo caótico. exato. É isso mesmo, professora. É isso, gente. Olha aí, vocês viram aí? Ah, meu amigo, vocês não estão vendo nada. Ainda tem. A gente ainda ia fazer uma parte 2, 9 horas já, né? 9 horas. Ó, Meteorologia política, é isso aí, Lu. Tem, tem também, né? Tem também. É, Eu sou esquecidona, né? Me passou agora pela cabeça, lembrei o nome. Tem uma área das mudanças climáticas que está muito em alta, que é a justiça climática, que é exatamente falando essa questão, né? De quem que vai sofrer, tá? Não, não sou eu que tem. Então, assim, o Brasil não é o super industrializado, apesar de que está dentro dos que poluem muito também, tá? uhum, Mas também porque mudança, a questão de uso de solo, né? Desmatamento. Mas, assim, é um dos países que sofre muito e não tem o recurso para mitigação e adaptação, é entendeu? verdade, professor. A gente tem que continuar nessa luta, né, para essa questão da justiça climática, porque sempre quem sofre, né, é quem tem menos recurso. É verdade. E a história se tratando de Maceió se repete ano a ano. Né? A Ano a gente ano. 2010, 2017, né, 2021, 22, É, 24, novo, e agora não está diferente, né? é A gente verdade. tem a questão, o que mudou, se a gente pensar, né, de 2010 para cá, né, que é uma grande mudança, né, é a questão de perdas de vidas humanas quanto a Sim, esses extremos climáticos, tá? sim. Quanto a chuva forte, tá? Então, isso, né, deve-se também muito ao radar meteorológico, né, que aí a gente consegue, né, a Defesa Civil consegue Sim, tirar as sem pessoas, dúvida. né, das regiões de risco, tá? Mas assim, quando você pensa, né, as cidades estão indo do mesmo jeito, né? Branquinha, quantas vezes ela já sumiu Meu do mapa Deus, e ressurgiu, né, nas é chuvas, verdade. entendeu? Então, assim, Rio Largo, Rio como... Largo, eu ia dizer agora, Rio Largo. Eu passei minha infância lá, em Rio Largo, assim, e é muito triste ver, professora. Muito triste, sim. É de cortar o coração, né? Quando acontece essas enchentes, as pessoas perdendo tudo, Porque quem enfim. tá, né, margem de rio, pessoal que a gente chama, né, É, ribeirinho, aí ribeirinhos, sobe o rio um pouco, acabou, né? acabou. Verdade. Difícil. É isso. Muito difícil. E a gente torce para que, né? Eu sei que é difícil às vezes até acreditar, mas eu ainda continuo acreditando que a gente pode mudar, sabe? Inclusive nas nossas escolhas, né, galera? Na hora de votar, né? O professor Dilson, por exemplo, é um cara que eu estava falando até com o Márcio. Eu disse, Márcio, eu queria muito, muito. Ele já, né, se candidatou. Eu queria Trator, muito que pessoas, professora, como ele e outros, sabe, conseguissem realmente representar a gente, sabe? Mas, infelizmente, eu ainda acho que a gente precisa, nós precisamos, quanto sociedade, evoluirmos muito
sabe? Mentalmente falando mesmo. Parar com essas coisas, sabe? A gente tem político de estimação e assim vai, né? Enfim, e aí a gente continua na mesmice, não evolui, não avança, né? E tanta gente boa, capacitada, né? Que poderia fazer a diferença no nosso macro e a gente Exato. não dá oportunidade. Quando eu vejo ele ter 2.000 votos, acho que ele teve 2.000 votos, eu falei, meu Deus, 2.000, tipo, cara, podia ter sido muito mais, né? Certeza. E é uma pessoa Enfim, que está sempre mostrando os problemas, né? E ele faz a crítica, mas ele também sugere, né, o que precisa e ser feito. sempre, Porque tem muita gente sempre. que só critica, né? Só mostra, né, o problema, Então, mas a gente precisa, né, evoluir, né? Evoluir como ser evoluir. humano, né? Exato. Antes a gente tinha desculpa, né, de dizer que a gente não conhecia, né? Hoje a gente tem informação na palma da mão, né? Então, Exato. é Não é mais procurar, desculpa. não é mais desculpa, é procurar, né, e se informar melhor, né, Exato. para a gente mudar. Mudar. Precisamos. Urgente, urgente. Então, é isso, gente. Eu quero, professora, primeiramente lhe agradecer. Muito obrigado por ter disponibilizado aí, reservado essa horinha do seu tempo, né? A sua vida aí para poder compartilhar seu conhecimento com a gente, nos instruir, enfim, ensinar. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado de coração. Eu sou sua fã já, sou fã do professor Dilson, enfim. Vocês, Ave Maria, moram no nosso coração e a gente tem realmente um grande respeito e admiração pelo trabalho de vocês. Então, muito obrigada, professora. E as portas do Amplifique vai ser sempre abertas para esses papos assim, que eu acho que a gente precisa mais dessas conversas, sabe? Aqui na nossa rede social, a gente vê tanta porcaria tendo tanta visualização, tanta moral, né? Enquanto papos como esse que nos instrui, que nos alerta, sabe? Que abre a nossa mente assim, ainda não tem, às vezes, o devido valor. Tá? Então, assim, eu lhe agradeço muito por isso. E vamos bater esses papos mais pela frente. E vou lhe encontrar lá no radar. Tô Desse ano esperando. não passa, com certeza. E agradecer a vocês também, pessoal, por terem estado aqui, pela participação. Lu, obrigado. Você arrasou. Enfim, obrigada a todas vocês, todos vocês. Essa live vai ficar em breve no YouTube, com todas as informações que a gente falou aqui que iríamos colocar, e-mail, aquele número para poder fazer o cadastro, tudo certinho. Assim que a gente publicar, eu mando o link para a senhora, tá, professora? Tá bom. Para a gente divulgar aí nos grupos, enfim. Que nem um colega meu falou, fez, é tanta gente divulgando que não presta, que a gente tem que fazer diferente, pelo amor de Deus, né? Exatamente, exatamente. Vamos divulgar um negócio bom, um negócio que presta? Vamos sim, vamos sim. Eu que É isso agradeço, aí. né? Agradeço o convite, agradeço aí aos amigos, aos que assistiram. Luana, Obrigado, obrigada galera. também, tá? Valeu. E pode contar comigo, tá? Tanto para visitar o radar, quanto para participar aqui, tirar Top, dúvida. professora. Tá Muito bom? obrigada, viu? Pessoal, tenham todos uma boa noite e a gente se encontra em breve. Um cheiro bem apertado aí na bochecha de vocês. Um abraço e até mais. Até. Tchau, Vamos professora. falar. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau.